Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Uma excelente semana a todos, espero que estejam bem. E nós vamos hoje caminhando num tema importantíssimo para o estudante, para o profissional do direito. Nós vamos iniciar processo propriamente dito. Nós vamos tratar dos processos em espécie. É um tema que a gente costuma dizer, ou pelo menos eu digo, aprendi assim quando estava na faculdade, que é o divisor de águas do bacharel em Direito. É onde ele começa a ter contato com todas as disciplinas na parte de processo e, portanto, ele começa a se definir profissionalmente. Ele começa a olhar o direito como um todo. Então nós estamos falando de ter pendência para uma disciplina em detrimento de outra, por afinidade, por conhecimento e assim por diante. O tema no processo penal, no Código de Processo Penal, eu entendo que, assim como muitos doutrinadores, ele está de certa forma equivocado. O correto não seria dos processos em espécie, sim dos procedimentos em espécie. E por que isso? O processo é aquilo que nós não vemos, né? A gente não vê o processo, a gente vê o conjunto de atos procedimentais que dão formato ao processo. O processo é a forma como o procedimento se executa. Mas o legislador optou por manter esta redação ainda da década de 40, mesmo com a grande reforma em 2008, pela Lei 11.719. O que a gente pode, antes de caminhar na aula de hoje, falar um pouco mais sobre processo? É como se nós olhássemos um computador. Até agora nós aprendemos os periféricos. Então a gente viu como é que funciona o mouse, a gente viu como é que funciona o teclado, a impressora, um pendrive, um microfone, um fone de ouvido. Agora nós vamos verificar como funciona o computador em si. Então agora nós vamos entrar no processo. Nós já vimos a citação, nós já vimos todos os capítulos de prova, nós já vimos as prisões processuais, a fase que antecede o processo que está lá no inquérito, já olhamos a ação penal, agora eu entro propriamente, mergulho no processo. E aí a gente caminha para que a gente possa discutir esta matéria, ok? Espero que todos possam agregar conhecimento, possam compreender, porque é uma matéria importantíssima para o aprendizado. Todas, por certo, o são, mas essa daqui é o divisor de águas para o bacharel em Direito, aqueles que têm aptidão, têm o pendor para o processo penal, ok? Muito obrigado e vamos seguir. O que é o procedimento, ou como o nosso legislador traz, processo? Então, toda vez que falar em processo, lembrem que é a sequência de atos procedimentais. Então está lá a sequência de atos que devem ser praticados em juízo durante o tramitar da ação. Então, eu tenho processo, eu tenho juízo. Com o processo, nós vimos citação, citação válida, eu tenho resposta da acusação, tendo resposta da acusação, se não for caso de absolvição sumária, nós teremos processo. O tríduo processual. Eu terei réu, juiz e Ministério Público. E aí eu tenho o tramitar da ação em juízo.
E da onde vem e por que eu tenho que estudar processo se pode passar pela minha cabeça que é tudo a mesma coisa? Olha lá, sequência de atos que devem ser praticados em juízo durante o tramitar da ação. Então, tenho de um crime, eu tenho inquérito, vai para o fórum, o promotor denuncia, eu tenho processo. Ao final teremos uma sentença condenatória ou absolutória. Poderia ser assim, mas o nosso legislador trouxe o processo ou elevou o processo para princípio constitucional. E o regra que nós vamos aqui estudar, a regra, é o artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Nós vamos dar ênfase aqui a 2 incisos. O inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção, e o inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Daqui se origina o porquê do procedimento. Porque quando eu falo não haverá juízo ou tribunal de exceção, eu quero dizer, além de não poder o legislador criar um tribunal para julgar alguém, também não pode criar um procedimento para julgar esse alguém. Por isso que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E ninguém poderá ser preso, o segundo maior bem que nós, humanos, a humanidade possui depois da vida, é a liberdade, ou privado de seus bens, sem o devido processo legal. Que devido processo legal? E aí nós vamos para a regra do nosso ordenamento jurídico. O artigo 394 nos traz isso. O devido processo legal quer dizer o procedimento será comum ou especial, ou seja, para alguém ter a sua liberdade tolhida ou a privação de seus bens, ela só o terá por meio de um procedimento pré-estabelecido. E esse procedimento ele é comum ou especial. E aí ele será comum quando ele será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Mas o nosso legislador, mais uma vez, nos deixou ali com a interrogação. E quando é que ele será especial? O legislador fez uma reforma aqui em 2008, pela Lei 11.719, e não trouxe. Teria que ter lá um parágrafo 2º. Será especial quando? Mas não trouxe. Aí a gente tem que buscar fazer aí uma capitania, né, na legislação, tanto no código quanto na legislação especial, para saber quais são os procedimentos especiais. E aí nós temos aqui o rito especial do júri, que está lá no 406 a 497, os crimes de falência, que está na Lei 11.101 de 2005, o crime da lei de drogas, lá na 11.343 de 2006, os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, artigo 513 a 518 do Código de Processo Penal, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, artigo 519 a 523, e os crimes contra a propriedade material, também, artigo 524 a 530-I do Código de Processo Penal. Mas o legislador não trouxe. Então eu sei que o rito, ele é o procedimento, ou rito procedimental, será comum ou será especial. Se ele for comum, ele será ordinário, sumário ou sumaríssimo. E se ele for especial, nós vamos estar diante dessa relação. Júri, falência, drogas, responsabilidade dos funcionários públicos, calúnia, injúria, difamação, que são os crimes contra a honra, e propriedade imaterial. Tem alguns autores que trazem outros procedimentos e tratam isso como rito especial. Crime de abuso de autoridade, lei nova, violência doméstica. Então a gente vai também falar um pouco desses procedimentos no momento oportuno. Bom, esses ritos processuais devem ser previstos em lei, de modo que as partes
previamente saibam a forma como os atos se sucederão, sem que sejam surpreendidas. Óbvio, né? Se eu estou falando aqui que não pode haver tribunal de exceção, nem juízo de exceção, as partes precisam saber, para saber qual é o momento de apresentar defesa, qual é a melhor estratégia que vão utilizar. Então são ritos previstos em lei. Tratam de matéria de ordem pública. As partes não podem se compor e de comum acordo adotar procedimento que entendam mais eficiente ou célere, sob pena de nulidade da ação penal. Tampouco o juiz pode abreviar o procedimento ou alterá-lo, pois estará trazendo vício à ação penal. O que o legislador traz aqui com a regra dos procedimentos? Não poderá haver acordo extrajudicial em matéria criminal. Nós só poderemos ter acordo, em alguns casos, nós vamos verificar isso, transação penal, composição civil do dano, deixar de oferecer a denúncia, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, quando a lei assim trouxer. E não basta só a lei trazer, nós precisamos fazer este acordo, autor e vítima, autor e Ministério Público, sempre de forma judicial, na presença do juiz, do Ministério Público, defensor. Não há possibilidade de acordo extrajudicial em matéria penal. Por isso que as partes, elas precisam, assim como quando nós falamos do juiz, ela não pode recusar o juiz que foi distribuído para julgar aquele caso, ela não pode recusar o procedimento, ela não pode escolher o procedimento, ok? Bom, e aí nós temos o artigo 394 e seu parágrafo 1º. O que traz aqui o artigo 394? Ele vai trazer como é que se divide o procedimento comum. E qual é o critério que o legislador adotou para o procedimento comum e para o procedimento especial? O critério desde 2008 é o seguinte: para o procedimento comum, os crimes, o legislador adotou o quanto de pena máxima em abstrato, de forma isolada ou combinada. E para os procedimentos especiais, o legislador adotou a regra, a competência em razão da natureza da infração. Então, independentemente do quanto de pena tenha um crime que é de rito especial, ele não será julgado pelo rito comum, e sim pelo rito especial, porque leva-se em consideração a natureza da infração. Para crime do rito comum, leva-se em consideração o quanto de pena máxima em abstrato. Então, olha lá, inciso 1 do 394, do parágrafo 1º, né? Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. O que a gente olha aqui? O artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1, fala do ordinário, mais de 4 anos, sanção cuja sanção máxima combinada. Então eu tenho, por exemplo, concurso de crimes, um punido com 2 anos e outro punido com 2 anos. Eu não posso dizer que é rito sumário ou sumaríssimo, porque 2 mais 2 são 4, concurso material de crime, então será rito ordinário. Se fosse só um crime isolado 2 anos, aí nós falaríamos que era sumaríssimo, mas como tem concurso de crimes, então nós vamos escolher o procedimento pela sanção combinada, ok? Bom, e aí eu tenho o sumário, eu posso dizer que será ordinário quando for 4 ou mais anos, pena máxima, né? E eu posso falar que o sumário será quando o crime tiver mais de 2 anos, menos de 4.
Mas como, Thelmo, você está falando mais de 2 anos se o inciso 2 não está trazendo isso? Eu estou dizendo o seguinte, né? Eu tenho que ir por eliminação ou por exclusão. O nosso legislador, ele deixou de trazer essa observação. Mas aí eu preciso entender que o rito sumaríssimo é Lei 9.099. O legislador deveria colocar ali no inciso 3, ó, sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, artigo 61. Bom, beleza, mas ele não trouxe, então a gente precisa lembrar. Quando eu falo de infração penal de menor potencial ofensivo, nós estamos nos referindo ao GCRIM 9.099. São todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos. Então eu sei que sumaríssimo é até 2 anos. Então sumário é mais de 2, menos de 4. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º do 394. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código de Lei Especial. Quer dizer que o rito ordinário ele acaba sendo um rito subsidiário dos demais procedimentos. Não é bem assim a regra do processo penal, mas o legislador deixou essa possibilidade. O parágrafo 4º, as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nesse Código. Tem um erro aqui no parágrafo 4º. Primeiro que o 398 foi revogado pela própria Lei 11.719 de 2008. Segundo, que eu não tenho possibilidade de rejeição de denúncia lá do 395 e eu não tenho resposta em acusação e nem absolvição sumária para todos os ritos penais. Eu só vou ter isso para o rito ordinário e para o rito sumário. E aí depois de algumas regras é que nós teremos isso no rito, em alguns ritos especiais. O legislador ele cometeu um equívoco, mas que só na hora que nós estivermos dando a aula específica de cada procedimento, nós vamos verificar que o parágrafo 4º não tem aplicação em todos os casos. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Ele repete praticamente o parágrafo 2º, mas a gente coloca aí que o rito ordinário ele acaba sendo um rito subsidiário aos demais procedimentos. Todos oferecem garantias, porque estão regidos por lei, todos asseguram ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, mas o rito ordinário, nós vamos verificar ao longo da aula, que ele é um rito muito extenso, ele é um rito com muitas fases, ele é um rito com muitas possibilidades de provas. Então ele tem aí, por ser um rito desta natureza, tido como uma questão subsidiária. Não que ele seja mais completo, todos o são, mas ele traz uma regra um pouco maior. Será sempre utilizado para todos os crimes cuja pena máxima seja 4 ou superior a 4 anos. E ele também é utilizado de forma subsidiária para os demais procedimentos. Então, se estamos falando de rito comum ordinário, vamos estudá-lo. Reforço ali a regra do parágrafo 1º do 394, será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. O rito comum ordinário está entre os artigos 395 a 405 do Código de Processo Penal. E aí começa a regra, né, lá com a denúncia. Então, oferecida a denúncia, e aí, quando é que eu tenho denúncia? Então, eu vou ter lá prazo de 5 dias para a denúncia para quando o acusado estiver preso, 15 dias quando estiver solto. É a regrinha lá do 46 do Código de Processo Penal.
que é a denúncia, né? É a cota introdutória, requerimento de diligências e de medidas cautelares, inclusive a prisão. Então, neste momento, é a peça em que o Ministério Público vai, ele como titular da ação penal, ele vai trazer para o juízo o porquê que aquela pessoa suspeita de cometer um crime deve ser processada e ao final ser condenada. E é o momento do início do processo penal. Aí essa denúncia, ela pode ser rejeitada. A denúncia ou queixa, de acordo com o artigo 41, pela ausência dos pressupostos processuais e condições da ação e se não houver justa causa para o processo. Olha lá o artigo 396 que a gente já estudou na citação para compreendê-lo. Então vou fazer aqui uma ida e uma vinda, né? Falar um pouco para frente e depois a gente retorna. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Vejam que aqui no 396, ele só está falando que o 396 cabe para o rito ordinário e sumário. Mas nós acabamos de verificar no 394 que ele manda aplicar o 395, 396, 396A, 397 e o revogado 398 para todos os procedimentos. Veja como o legislador aí, ele dá uma pisada na bola, né? Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Nós já falamos de citação, então vamos entender aqui quando é que a denúncia ou queixa será rejeitada. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, ou seja, a ausência dos requisitos lá do 41, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Então se trata de uma denúncia que está falando de algo de uma conduta que não é criminosa, não há legitimidade para o promotor oferecer a denúncia, o crime, por exemplo, é de ação penal privada, então teria que ser queixa-crime, não há legitimidade para denunciar se o crime é de ação penal pública condicionada e o representante ou a vítima não o fez, e o exercício da ação penal. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Justa causa, nós estamos nos referindo ao crime. Então é analisar os fatos sobre sujeito ativo, sujeito passivo, o elemento subjetivo, dolo, culpa, se não há causa de excludente de ilicitude, se a conduta não é de crime impossível. Então tudo isso a gente vai falar de justa causa. Bom, e aí, só lembrando, né, já falamos de citação, tem aula própria para isso, você pode acessar lá no nosso canal. Mas o que é a citação? Citação pode ser real ou ficta, ou com hora certa. A citação real ou pessoal é aquela com mandado, feita por oficial de justiça, pode ser por carta precatória, quando o acusado está em território nacional, em local sabido, fora da jurisdição do juiz processante, a carta rogatória, quando o acusado está em território estrangeiro, fora do juiz processante, em local conhecido. A carta de ordem é quando as pessoas, por prerrogativa de função, têm como foro originário uma instância superior e a instância inferior é onde é o domicílio do acusado e assim por diante, que precisa fazer aí a citação. A citação por edital é quando o réu não é localizado para a citação pessoal. E a citação com hora certa é aquele caso em que a presunção pressupõe-se que o acusado está se ocultando para não ser citado. Ok? Bom, e aí uma vez ele citado, ele tem que apresentar defesa no prazo de 10 dias. E o que é esta defesa? Então, 396A nos traz a resposta. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e enrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então vamos nos ater ao caput. A resposta aqui é uma inovação trazida em 2008 pela Lei 11.719 e ela consiste o quê? Em condição de procedibilidade do procedimento comum ordinário. Sem resposta da acusação eu não posso seguir adiante. É garantia constitucional, pois eu estou falando de ampla defesa. É o momento de se arrolar provas, momento de se arrolar testemunhas, é o momento de se requerer a intimação dessas testemunhas quando necessário. Então, se você não fizer o requerimento, subentende-se que você, defesa, vai levar a testemunha de defesa para a audiência. Se você não oferecer provas, não arrolar testemunhas, preclusão temporal, não poderá mais fazer, precluir o seu direito. Além de apresentar provas, você tem também que fazer a defesa do seu cliente. Esta defesa, ela tem um regramento. A regra é você olhar o artigo 397, que trata da absolvição sumária. Se o teu cliente tiver algo que se encaixa em algumas questões, em algum dos incisos lá do 397, nós vamos falar dele já já, você tem que desenvolver uma defesa completa. Se porventura o teu cliente não se encaixa, não se enquadra em nenhum dos incisos do 397, essa defesa tem que se limitar ao quê? O interesse à sua defesa. Ela tem que ser uma defesa sucinta. Não pode ser negativa geral, mas ela também não pode apresentar toda a sua estratégia já no início, porque o teu cliente não vai ser absolvido sumariamente. Você vai ter que provar a inocência dele durante todo o processo, lá no final, na fase de alegações finais. E aí eu tenho o parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 desse Código. Exceção é incidente processual. Nós estamos falando aqui de exceção de litispendência, coisa julgada, de suspeição, de impedimento. Então, estas exceções, como a gente já estudou, ela vai tramitar paralelo, em apartado ao processo principal. Ela não vai ser oposta aqui, ela não vem lá em preliminar. Você tem que apresentar uma peça paralelo ao procedimento, à resposta da acusação. O parágrafo 2º, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. O que nós temos aqui? Nós temos que um reforço de que a resposta em acusação, ou RA, é condição de procedibilidade para o rito comum ordinário e também é peça necessária, é peça obrigatória. Porque se o réu não comparecer nem constituir defensor, ou seja, se ele não apresentar, o juiz tem que nomear um defensor para oferecê-la. Isso, óbvio, quando ele é citado pessoalmente, porque nós já vimos que se ele for citado por edital, o processo fica suspenso. Resposta da acusação, portanto, ela tem como natureza ser uma peça obrigatória. Caso não apresentada, o juiz deve nomear o defensor para fazê-lo. O que ela deve conter? É matéria processual, então ela deve conter preliminares não arguíveis por exceção, e matéria de mérito. Preliminares não arguíveis por exceção, já falamos sobre isso, tem uma peça própria, vai em apartado. Profundidade, exposição profunda, só no caso de viabilidade de absolvição sumária ou rejeição da denúncia, artigo 397 ou 395. Caso contrário, não vamos trazer toda a estratégia de defesa já no início do processo. Bom, prazo para a resposta, que é muito importante. Nós temos um prazo de 10 dias para apresentar a resposta em acusação. Quando é que começa a contar esse prazo? Da data da citação ou da data da juntada aos autos no processo? Imaginemos que
o oficial de justiça cite o réu num dia 10 e venha a juntar nos autos do processo o mandado de citação num dia 12. Qual é o dia que começa a contar 10 dias? Da data do dia 10 ou da data do dia 12? Por certo, a súmula 710 do STF nos traz: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da data da juntada aos autos do mandado ou carta precatória ou de ordem. Então, neste exemplo que eu estou dando, nós vamos contar a partir do dia 10. Aí o prazo processual exclui-se o primeiro dia, conta o próximo dia útil subsequente. Havendo citação por edital, o prazo começa a contar do comparecimento do acusado ou do defensor. E aí o artigo 397 fala da absolvição sumária. Após o cumprimento do dispositivo, no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Então, quando vai o juiz analisar o caso, ele verifica: é caso de excludente de ilicitude? Artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Se for, ele absolve. É caso da existência manifesta de causa da excludente da culpabilidade, erro de tipo, erro de proibição, embriaguez, emoção, obediência hierárquica, coação moral irresistível, só não vai entrar aqui a inimputabilidade, porque o louco de todo gênero comete crime, só não vai ser, ao final, aplicado a ele, se ele vier a ser condenado, só não vai ser a ele aplicado pena privativa de liberdade. Que o fato narrado, evidentemente, não constitua crime. Aí, para não constituir crime, eu tenho que analisar sobre os elementos da falta de justa causa. Nós vamos falar aqui de sujeito ativo e passivo, elemento subjetivo, crime impossível, excludente de ilicitude novamente, nós vamos falar de isenções de pena, ou extinta a punibilidade do agente, as regrinhas lá do artigo 107 do Código Penal. Então, nestes casos, se você, quando pega o caso do seu cliente, analisa que o teu cliente, a conduta dele se enquadra em algum desses 4 incisos, você tem que fazer uma defesa plena. Se você entende que não está aqui, não tem prova para essas questões, é uma defesa superficial para não apresentar a sua estratégia. O que acontece aqui? Quais são os efeitos da absolvição sumária? É sentença de mérito, ok? Então ela vai decidir a questão sem julgar o mérito. Não vai ter mais audiência de instrução e julgamento. Ela resolveu o problema. Ela tem um caráter de sentido estrito, no inciso 1 a 3, 1, 2 e 3, e ela tem um caráter de extinção da punibilidade, em sentido lato sensu. Então eu preciso entender lá do inciso 1 ao 3 se ainda cabe, se há a possibilidade ali de ser buscada aqui a ação civil ex delito, coisa que já não é possível aqui na extinção da punibilidade. E ela tem como efeito a absolvição sumária coisa julgada material. Então ela resolve o problema, tanto é que pode, por meio dela, se pedir indenização ou não. E aí nós temos uma norma integrativa. Tanto a absolvição sumária quanto a rejeição da denúncia extinguirão o processo sem julgamento do mérito. É um erro no recebimento, a denúncia deveria ter sido rejeitada. E se houver novas provas, deve ser absolvido sumariamente. Então, quando nós temos inquérito, ofereceu denúncia, na absolvição sumária, trouxe provas novas. Por exemplo, em trazendo provas novas, deve ser reconhecida e, se ensejar, deve acontecer a absolvição sumária do acusado. E aí, uma vez não sendo absolvido sumariamente, nós vamos ter o quê? O recebimento da denúncia. Faltou ter essa expressão, mas ele é subentendido. Nós vamos ter o recebimento da
da denúncia ou da queixa-crime, e o juiz marcará até 60 dias do recebimento da denúncia ou da queixa a audiência de instrução e julgamento. Não é 60 dias da data do crime, não é 60 dias da denúncia, não é 60 dias da citação. Esses 60 dias tem que ser contado de quando? Do recebimento da denúncia, ou seja, logo após a manifestação do juiz, a decisão dele sobre a absolvição sumária ou não. Se ele não absolveu, então é porque ele recebeu. A partir do momento em que ele recebe a denúncia, aí eu tenho 60 dias para realizar a audiência de instrução e julgamento. Alguns doutrinadores, desde 2008, tratam isso como audiência una. Lá atrás ainda se falava em superaudiência. Na realidade, é uma audiência em que todos os atos procedimentais vão ocorrer. É o que diz aqui no 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então aqui o parágrafo 2º do 399 está trazendo a identidade física do juiz. É claro que é o que se deseja, mas se esse juiz estiver afastado regularmente, pode ter sido aposentado, pode estar de férias, pode ter sido promovido, então não será ele. Então, desde que seja justificada a sua ausência, admite-se a substituição do juiz que acompanhou o processo, acompanhou a instrução, ser ele diferente daquele que vai sentenciar. Bom, e aí, o que a gente tem na audiência de instrução e julgamento? Recebeu a denúncia, o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento para dali 60 dias. Nesta audiência, nós vamos ter o quê? Declarações do ofendido, sempre que possível, claro. Pode ser que o ofendido tenha perecido, não queira testemunhar, ok? E a gente vai se valer das regrinhas lá do artigo 201, antes da oitiva das testemunhas de acusação. Então ele é ouvido antes. Depois eu tenho o quê? A oitiva das testemunhas de acusação e defesa. Então primeiro acusação, depois defesa. Número de testemunhas que podem ser arroladas, 8. E aonde é que nós arrolamos testemunha, turma? Lá na denúncia, o Ministério Público, lá na resposta em acusação, a defesa. Imaginemos que o promotor arrole 3 testemunhas. Quantas testemunhas a defesa pode arrolar? 8. Você tem o limite de 8, lembrando quem é que pode ser testemunha. Mas o promotor só rolou 3. Aí podemos ter um desequilíbrio na ampla defesa? Claro que não. Se ele só rolou 3 é porque ele só tinha 3 para rolar. Você pode arrolar quantas você quiser até o limite de 8. Não está vinculado ao Ministério Público. E lembrando que as pessoas que não prestam compromisso, pai, mãe, aqueles que têm o dever de sigilo, então você vai arrolar o pai e a mãe do teu cliente, o irmão do teu cliente, a mulher do teu cliente, 4 pessoas. Você pode arrolar mais 8 testemunhas, porque pai, mãe, esposa, filho não prestam compromisso, então eles não são considerados testemunha. Nós temos que manter esta ordem. Primeiro se houve acusação, depois houve-se defesa, que é aquele pressuposto anterior. Existe uma presunção de inocência. Se existe presunção de inocência, cabe ao Estado provar que o réu cometeu o crime, e não o réu provar que ele não tenha cometido o crime. Ausência de testemunha de acusação. Impossibilidade da oitiva das testemunhas de defesa presentes na audiência. Se não tem, se as testemunhas de acusação não estão presentes por algum motivo, não vai poder ser realizado aqui a audiência de testemunha de defesa. Testemunhas ouvidas por precatória, artigo 222. Pode haver inversão das testemunhas só no caso de precatória. Então o juiz, na hora que ele recebe a denúncia, então ele vai encaminhar as precatórias. Pode ser que uma testemunha é ouvida
num juízo deprecado e o seu depoimento chegue antes da audiência de instrução e julgamento. Então é a exceção. Nós sabemos que a testemunha tem que ser ouvida, primeiro acusação, depois defesa, mas essa inversão só é permitida quando houver aqui a questão da oitiva por carta precatória. Deve ser expedida a carta precatória para cumprimento em 60 dias, porque da denúncia, da resposta em acusação, nós vamos ter 60 dias para marcar a audiência de instrução e julgamento. Então, quando vai encaminhar a carta precatória para o juízo deprecado, a carta rogatória, no caso a carta precatória, porque a rogatória vai suspender o prazo, né? Quando encaminha a carta precatória, já tem que dizer qual é o prazo para seu cumprimento. Então o juiz deprecado, ele já recebe e fala, eu tenho que executar até o dia X, porque eu tenho que encaminhar de volta ao juiz deprecante para que possa chegar no momento da audiência de instrução e julgamento. Bom, depois de ouvir testemunha de acusação e defesa, nós vamos para os esclarecimentos dos peritos. Então, um momento, prestados em audiência. Então, ele vai ali esclarecer o que é importante. Quando você, advogado ou Ministério Público, na denúncia, e você na resposta em acusação, entende que tem que ouvir, pedir esclarecimento dos peritos, você tem que indicar lá na sua resposta em acusação, ou o Ministério Público lá na denúncia, ele indica, ele faz quesitos, o que é que ele quer que o perito esclareça. É a regrinha lá do artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1. Este requerimento tem que chegar até 10 dias antes da audiência. Então você tem que apresentar o que você quer. Se você não apresentar, preclui esse seu pedido e você vai ter que se satisfazer com o laudo que já está nos autos. Depois que houver esclarecimento dos peritos, há cariações e reconhecimento de pessoas ou coisas, obviamente se existir. No caso de reconhecimento do acusado, a ordem deve ser invertida. Então, se a pessoa está na dúvida do acusado, primeiro faz o reconhecimento dele e depois faz o reconhecimento de pessoas. É realizado antes da oitiva da vítima ou testemunha para evitar sugestionalidade. Então veja, eu tenho primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, oitiva do ofendido, sempre que possível. Depois eu tenho testemunha de acusação, testemunha de defesa, nessa ordem, com a exceção da carta precatória. Depois nós temos esclarecimento dos peritos, se houver, e se houver, requerimento. Depois que acaba o esclarecimento dos peritos, a próxima etapa da audiência de instrução e julgamento é a cariações e reconhecimento de pessoas ou coisas. O que é cariação mesmo? É quando eu tenho depoimentos controvertidos, reconhecimento de pessoas ou coisas. Tudo isso se houver, obviamente. Se houver, já a lei, o legislador já previu qual que é a ordem que isso vai acontecer. Mas pode ser que no reconhecimento de pessoas ou coisas não se tratem de testemunha, vai reconhecimento do acusado. Então quando é que se faz o reconhecimento do acusado? Antes das oitivas da vítima e da testemunha, para que não haja aqui sugestionalidade. Bom, uma vez se fazendo aqui o esclarecimento de reconhecimento de pessoas ou coisas, a lei, a 11.719, ela inovou do ponto de vista escrito para o nosso ordenamento jurídico. Já era uma tendência, porque vocês lembram, o nosso Código de Processo Penal ele é inquisitivo. A Constituição Federal de 88 consagrou o Código pelo contraditório. E aí o Código sendo contraditório, sempre se havia a discussão. Interrogatório, é meio de prova ou meio de defesa? Mas pode mentir, não pode mentir? Tem que falar, então, aí o legislador começou depois de 88, muitas decisões reiteradas nesse sentido. No sentido, inclusive, de que o interrogatório passou a ser meio de defesa e não meio de prova. Por isso que o réu pode mentir no seu depoimento, ou pode não querer falar e não ser levado em seu prejuízo. E a Lei 11.719 de 2008 consagrou isso.
Porque colocou o interrogatório do réu como o último ato da audiência de instrução e julgamento. Então ele observa tudo que vai ser falado contra ele e tem oportunidade de se expressar. Então aqui é muito importante aquilo que nós já falamos em outras oportunidades. Você, como advogado, não importa se você é constituído, se você é ad hoc, se você é dativo, não importa. Você precisa orientar o teu cliente a falar. É o momento dele fazer a defesa ou a autodefesa. Está perante o juiz. E o interrogatório é o último ato procedimental. Nós vamos verificar aqui hoje, só o rito especial da lei de drogas traz o interrogatório como primeiro ato. E aí a gente pode dizer que na lei de drogas o interrogatório é meio de prova, ok? Bom, se houver carta precatória não cumprida, não pode haver interrogatório. Então veja, quando se expede carta precatória, nós estamos falando que tem que ir o prazo. Ela tem que ser realizada antes de 60 dias, porque 60 dias é a data da audiência. Então se não chegou ainda uma carta precatória, embora todas as fases anteriores da audiência de instrução e julgamento tenham acontecido, o interrogatório não pode, porque é o último ato do processo. Então o que vai fazer o juiz? Ele vai suspender esta sessão e vai redesignar uma nova data, porque tudo isso está acontecendo num único dia lá no fórum. Alteração do momento procedimental após a colheita de prova como ato de autodefesa. O réu solto, ele é interrogado pessoalmente em audiência e o réu preso é interrogado no estabelecimento penitenciário. É a regrinha lá que os artigos 185 e 186 nos trazem, né? Ele vai ser interrogado no estabelecimento penitenciário, pode ser por videoconferência ou audiência em fórum. E aí a gente vai ter aí a escolta do preso e assim por diante. Qualquer modalidade deve ser assegurada a integração entre autodefesa e defesa técnica antes do interrogatório. A ordem das perguntas, artigo 188. Primeiro faz pergunta o juiz, lembrar que o interrogatório é privativo do juiz. O juiz faz a primeira pergunta, depois ele abre para o Ministério Público, depois ele abre para o querelante, assistente da acusação se houver, depois ele vai abrir para a defesa do acusado e defensor e dos corréus se houver delação. O que é isso daqui? O interrogatório, antes de 2008, só o juiz falava. Depois de 2008, não. O juiz é privativo dele, então ele fala primeiro. Depois que ele concluir toda a sua convicção, ele abre para o Ministério Público e abre para a defesa. Diligências complementares. Pode ser que durante a audiência de instrução e julgamento surjam questões que demandem novas diligências. Qual é o momento de fazer as diligências lá do 402? Depois do interrogatório. Concluiu toda a audiência de instrução e julgamento, surgiu a necessidade de fazer uma cariação entre duas testemunhas, entre a testemunha que não estavam ali. Surgiu a necessidade de fazer uma reconstituição de local de crime, por exemplo. Então nós vamos ter diligências complementares. Então, diligências cuja necessidade se origina de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Por certo, então, não vai ser possível se decidir naquele momento. Bom, juízo de admissibilidade da prova na audiência de instrução e julgamento. Então pode ser que uma das partes requeira novas diligências e aí o juiz vai decidir, porque ele já o fez lá na denúncia, já o fez na resposta à acusação. Mas surgiu essas diligências complementares. Aí o juiz tem que decidir, admite ou não a prova. Se ele falar não admito o pedido de diligência, ele vai fundamentar, por certo, e a audiência prossegue, com debates e sentenças orais, ao artigo 403. Se o juiz conceder, ele vai interromper a audiência para a futura realização da prova, com posterior apresentação de memoriais. Então vem a audiência de instrução e julgamento, as partes suscitam novas diligências, ou diligências complementares. O juiz tem que fazer o juízo de admissibilidade, aquele que ele fez lá no início, depois da denúncia, depois da resposta em acusação. Se ele decidir que procede, interrompe, quando a prova for produzida, junta-se aos autos
aí as partes serão intimadas para apresentar defesa por escrito. Se ele negativar na audiência, a audiência prossegue com os debates orais. E aí os debates orais, o artigo 403 fala que o prazo são de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Mais de um acusado, os prazos são individuais. O assistente de acusação tem um prazo de 10 minutos, com o mesmo acréscimo para a defesa. Então, se tem assistente de acusação, o prazo da acusação passou a ser de 30 minutos, então o prazo para a defesa também será de 30 minutos. O que a gente precisa aqui entender é que a gente tem 20 minutos, mais 20, aí depois eu tenho 10 minutos de réplica e 10 minutos de tréplica. Se não houver réplica, não tem tréplica. Tem julgados no sentido que é possível haver a tréplica sem a réplica, para que fale aí da ampla defesa, do contraditório. Mas é sempre temerário se discutir isso. Se você, advogado, entende que deveria ter 10 minutos, mesmo que o Ministério Público não fez valer a sua réplica, faça deixar consignado isso, até para buscar pleitear uma nulidade posteriormente. Os debates orais. Então, é obrigatório para o Ministério Público e para a defesa. Artigo 261, parágrafo único. Para o querelante, por quê? A defesa não pode desistir e o Ministério Público também não. Para o querelante, não apresentação implica imperempção. Então, o querelante ele não vai falar, é como se ele concordasse com a defesa. Então, ele está tendo postura incompatível. E aí ocorrerá a perempção. Artigo 63. O que pode ser arguído nos debates orais? Toda a matéria de acusação e defesa. É o momento de alegar nulidades relativas, depois do recebimento da denúncia. É o momento de você, sob pena de preclusão. É a necessidade das partes se prepararem para os debates orais, que você tem que fazer pergunta, fazer a sua sustentação. Complexidade da causa, o número de acusados, os debates serão substituídos por memoriais escritos em 5 dias. Então, nós temos mais de um acusado. Ou o juiz entende que a causa é complexa, ele não manda fazer debates, ele interrompe e marca para que as partes, daqui 5 dias, ela já sai intimada, apresente memoriais escritos. E aí, depois que apresentou os memoriais ou apresentou, fez os debates, o juiz vai sentenciar. A regra é que a sentença é oral, artigo 400 do CAPT. Ela será escrita quando? Quando o caso for complexo ou tiver mais de um réu, e aí o juiz já concedeu memoriais, então a sentença vai ocorrer de forma escrita depois de 10 dias. Ou quando o juiz deferir os memoriais, ou defender as diligências complementares. Então veja, eu tenho lá, só para que a gente possa recapitular. E aí eu vou utilizar aqui de um organograma aqui da professora Cláudia, né? Então eu tenho lá no procedimento ordinário, recebimento da denúncia ou queixa, ou o juiz manda arquivar, e aí pode entrar ou não com rese, recurso sentido estrito, ou ele pode rejeitar, ou ele recebe. Se ele receber, ele manda citar. Mandando citar, a parte oferece resposta em acusação. Se ele não absolver sumariamente, ele recebe a denúncia e marca a audiência de instrução e julgamento, que deve ocorrer em 60 dias. Na audiência de instrução e julgamento, vai se ouvir o ofendido, caso seja possível. Depois, testemunha de acusação ou testemunha de defesa, lembrando as regrinhas lá da carta precatória. Depois de ouvir testemunha de acusação e defesa nessa ordem, vai se ouvir os peritos, caso seja necessário. Depois, vai se fazer a acariação de pessoas ou coisas e reconhecimento de pessoas ou coisas. Depois, por fim, o interrogatório do acusado. Interrogou-se o acusado, se houver diligências complementares, o juiz decidirá se aceita ou não. Se ele não aceitar, vai para a fase seguinte, que são os debates orais,
20 minutos com 10 de réplica para a MP, 20 minutos com 10 de tréplica para a defesa. Se o juiz aceitar as diligências, ele vai dar prazo, depois que a prova for produzida, as partes serão intimadas para apresentar memoriais e ele sentenciará posteriormente também por escrito. Se o juiz não deferir, depois dos debates ele sentencia. A sentença é também oral, pois vai ser reduzida a termo. Se o caso for complexo ou tiver mais de um acusado, o juiz não sentenciará na hora, ou seja, ele não abrirá o prazo para os debates, ele vai abrir prazo de 5 dias para as partes apresentar memoriais. O que é isso? A audiência era no dia 10, e só que o caso é complexo. Então o caso complexo é da conveniência, a liberalidade do juiz. Caso complexo. O que ele vai fazer? Ele vai interromper a audiência. Ou tem mais de um acusado, ele interrompe a audiência, então não tem debates. E ele intima as partes a apresentar em 5 dias memoriais. Primeiro apresenta o Ministério Público em 5 dias, intima a defesa toma conhecimento dos memoriais e tem mais 5 dias para apresentar a sua defesa. E o juiz vai decidir em 10 dias. Ok, turma? Muito obrigado, espero que tenham compreendido teoria geral do processo e o rito comum ordinário. Até a nossa próxima aula, quando vamos tratar do rito comum sumário, aqueles crimes, aquele procedimento utilizado para os crimes com pena superior a 2 anos e com pena inferior a 4 anos. Uma boa semana para todos, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.